Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de banco de dados. Nessa videoaula nós vamos falar sobre os nossos procedimentos armazenados, os nossos procedures. Então vamos lá. Bem, o que são funções ou procedures armazenados ou procedimentos? São funções ou procedimentos que são trechos de códigos que ficam armazenados dentro do banco de dados. Então a gente vai ter código dentro do banco de dados, vai ser executado direto dentro do banco de dados. Então assim, para que serve isso, né? Isso vai servir para a gente fazer processamento em lote, quando a gente tem várias tarefas para realizar, que a gente pode sequenciar essas tarefas dentro de uma procedure e executar somente um comando que vai executar todas elas. A gente pode fazer validação de regras de negócio, por exemplo. Olha, eu vou deixar inserir um registro na tabela, mas eu não vou deixar inserir um registro negativo. Ou, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, uma regra de quantidade mínima em estoque, que eu vou ter que seguir. Se eu fizer uma procedure que armazena o registro no estoque, que eu insere o registro no estoque, através dessa procedure eu posso fazer esses testes antes de inserir. Se não validar os testes, eu não deixo passar. Então a gente consegue fazer regras bem complexas em termos dos dados que o usuário vai entrar para poder inserir dados dentro do sistema. A gente pode fazer o processamento de consultas complexas. Às vezes, dependendo da situação, a gente tem que resolver problemas de consultas muito complexas, fazendo várias consultas uma após a outra, e com o resultado de uma trabalhar a seguinte, quando a gente usa dentro de aplicação. Com o uso de procedures, a gente consegue melhorar tanto o desempenho, como também facilitar esse desenvolvimento. Atualização de dados, que pode ser usada para editar os dados que estão no banco de dados ou inserir informações e ao mesmo tempo fazer a validação se essas informações estão corretas, né? E uma outra vantagem interessante é que centraliza as informações, né? Vamos imaginar por que centraliza, né? Pô, mas o banco de dados já tem todas as informações centralizadas. Sim, mas por exemplo, se você tem, por exemplo, uma forma de atualizar o estoque, não necessariamente você vai restringir quais as linguagens que vai poder acessar o banco de dados. Então eu vou poder desenvolver um software que acessa o banco de dados e ao mesmo tempo atualiza as informações, e outra pessoa também pode. Se você coloca essas regras todas dentro do banco de dados e usa uma função para inserir, obrigatoriamente todo mundo vai seguir as mesmas regras. Então você acaba centralizando e mantendo as informações consistentes também no banco de dados quando você usa esses recursos para fazer inserção de dados e atualização. Bem, quais as vantagens? Reduz o tráfego na rede entre a aplicação e o servidor de banco de dados. Então, vocês imaginam o seguinte, dependendo do processamento que a gente vai fazer, cada vez que de uma máquina aqui, né, a gente transmite um comando para cá solicitando um SQL, tem que passar por toda essa parte de rede, né? Vai empacotar, fazer o pacote, vai jogar na rede, vai vir aqui, vai fazer validação, entrar aqui, processar, depois vai retornar os pacotes. Esses pacotes são divididos em vários pacotes que são transmitidos na rede, recuperados, montados, descompactados e depois exibidos aqui. Isso, dependendo do fluxo que a gente for fazer, isso pode ser executado várias vezes. O que acontece é que, em vez de a gente ficar nesse tráfego de rede, fazendo essa modificação, a gente pode simplesmente fazer uma função que faça tudo aqui. Então os dados já estão todos dentro do servidor. É muito mais rápido. Eu não tenho esse tráfego de informações. Eu tenho um exemplo prático. Eu tive uma vez que a gente desenvolvia um software para fazer atualização de estoque, né? Ele fazia uma verificação se os pedidos eles estavam completos dentro do estoque. Aí o que aconteceu de interessante, né? A gente pegou esse procedimento, ele demorava assim, dependendo do volume de dados que tinha dentro da empresa, um dia praticamente, entendeu? Era 6, 8 horas no mínimo para fazer o procedimento. E
a gente resolveu fazer esse procedimento dentro do banco de dados, né? A gente tinha que buscar a tabela de cliente, buscar a tabela de pedido e depois verificar se o pedido bate com o estoque. Então a gente tinha que ficar toda hora consultando o banco e vindo de um lado para o outro aqui entre o servidor e a aplicação do usuário. O que aconteceu foi que a gente fez esse procedimento tudo aqui dentro, através de procedures do banco. Cara, esse procedimento assim de 8 a 10 horas, ele caiu para menos de 30 minutos. A diferença foi muito grande, muito grande. Então, ele melhora o tráfego da rede e, logicamente, aumenta a performance também. Então, aqui já está falando, né? Aumento da performance do sistema devido ao fato de que os procedimentos armazenados são compilados e armazenados no servidor de banco de dados. Ele é muito mais rápido para executar por causa disso também. Mesmo que eu monte os mesmos comandos que vão ser executados aqui, eles já estão pré-compilados aqui dentro. Então fica mais rápido a execução. E o reuso por várias aplicações que façam uso do banco. Então se eu faço uma procedura, por exemplo, para validar o estoque ou para fazer uma reserva de pedidos de estoque, como é o exemplo que eu falei com vocês, essa procedura vai poder ser usada tanto por um software web PHP que acessa essa base de dados, como também um software desktop que acessa a base de dados de outra forma qualquer. Então a gente vai poder ter várias aplicações utilizando essas funções que estão centralizadas dentro do banco de dados. Bem, existem desvantagens. Então, assim, requer pessoal com conhecimento mais especializado, que nem todo desenvolvedor possui, né, para trabalhar com esses procedimentos, para criar esses procedimentos. É o maior esforço para manter as versões de código. Isso daqui é um problema sério, tá? Vocês imaginam o seguinte, além de vocês manterem uma versão atualizada do sistema, a gente tem que manter uma versão atualizada do banco de dados. Hoje em dia isso está muito mais fácil, está tudo na web, quando a gente atualiza um, atualiza o outro. Mas em muitas empresas eles mantêm o banco de dados dentro da empresa. Então se a gente tem um software com vários bancos de dados espalhados em várias empresas, para você manter essas versões de procedure armazenadas, isso é trabalhoso. Pois agora você também tem código no servidor de banco de dados para manter atualizado. Então, assim, quem faz principalmente trabalho com aplicações desktop, isso aqui é um problema grande para você. Vai executar uma aplicação, você espera que ela funcione de uma forma. Se o banco de dados não tiver atualizado com a versão mais atualizada daquela procedure, ele não vai funcionar do jeito que você está prevendo. Dificuldade de depuração dos procedures armazenados. Eu vou até ensinar algumas coisinhas para vocês poderem fazer depuração também. Mas é uma dificuldade que se tem. Isso está rodando dentro do servidor. Então, quando a gente joga essa procedure, ela roda lá dentro. A gente dificilmente vai conseguir debugar a linha a linha igual a gente faz no aplicativo. E a gente tem a perda da portabilidade. Isso aqui é um grande problema também, né? Caso você precise migrar para o gerenciador de banco de dados, geralmente quando você escreve um código num procedimento armazenado, muitos comandos são específicos, né, daquele sistema gerenciador de banco de dados. E você acaba perdendo a portabilidade, de possibilidade de pegar aquele banco e transferir, por exemplo, de um PostgreSQL para um SQL Server, Oracle ou assim por diante. Bem, a definição básica, quando a gente cria uma função, a gente tem aqui create function, o nome da função que a gente vai criar, aí a gente vai especificar quais são os parâmetros. Aqui eu posso ter vários de tipos, inclusive diferentes, né, de entrada. A gente tem um retorno que a gente espera, aqui no caso aqui esse retorno do tipo inteiro, né? Mas pode ser um retorno, se você não quiser retornar dados, você pode colocar void. Se você quiser retornar um float, você pode colocar o tipo aqui também. E um detalhe é esse has, né, que a gente coloca $, que fecha aqui embaixo, tá, com o nome da linguagem. Aqui a gente tem o nosso código, né? Nessa parte nós vamos declarar as variáveis que a gente vai utilizar. Aí vocês podem declarar variáveis do tipo inteiro, do tipo float, do tipo record, que a gente vai ver também. E aqui propriamente é o código onde as coisas vão acontecer, tá? Então assim, lembrando que a gente vai ver detalhes sobre a execução desse código na próxima aula. Como foi que a gente vai criar um código na prática
para poder estar utilizando uma função, ok? Bem, o banco de dados que a gente vai usar para criar é o nosso banco de dados de teste, tá? Onde a gente tem aqui o livro, o autor e editor. A gente vai brincar bastante com isso aqui, montando alguns procedures para ele. Ok, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai ver a parte prática de procedures. Um forte abraço para vocês e até a próxima videoaula.